último dia de folga por causa da chuva, segundo a meteorologia, aquela coisa lá, dona Érica Fernanda, aqui no nosso programa, o nosso querido secretário, querido, competente e de palavra, meu amigo engenheiro Marcelo Miglioli. Bom dia, Marcelo. Bom dia, B, bom dia, GG, bom dia, Índio, bom dia, Oswaldo, bom dia a todos os ouvintes. É duro levantar cedo ou não? Não, o duro é levantar cedo. Que senão o GG joga água e é acorda. duro levantar cedo imaginando um sol bonito pra gente poder trabalhar e esse tempo fechado, né, B? Não tá dando pra trabalhar? Não tá dando, B, é difícil. Olha, a gente vem vivendo momentos complicados aqui em Campo Grande pra gente poder dar a resposta que a gente precisa dar e que a população espera. Esse final de semana, por exemplo, nós tínhamos programado, depois da chuva de quinta-feira, de trabalharmos com todas as equipes, sábado, domingo. Quantas equipes? Começamos bem, ao todo entre terceirizada e própria, em torno de 30, 35 equipes. Muita gente. Bastante gente, com limpeza, com tapa-buraco, jogando bica nos buracos, tampando valeta, entramos forte lá naquele serviço lá da Chácara dos Poderes, que foi o maior problema que nós tivemos na quinta-feira. Conseguimos trabalhar bem até 11 horas da manhã e daí para frente já não trabalhou mais. À tarde choveu praticamente na cidade toda, o que acabou inviabilizando a nossa programação. Então, essa noite choveu de novo? Essa noite choveu de novo, hoje o dia amanhece fechado. Então um dia como está o tempo hoje, por mais que não chova, se bem que tem uma região aqui que já choveu, mas por mais que não chova, esse tempo fechado não nos permite trabalhar com terraplenagem. Então a gente vem realmente enfrentando essa dificuldade, mas a gente tem que conviver com isso, que isso é coisa da natureza, é coisa de Deus, né? Ô Marcelo, você deu uma explicação aqui no programa que o povo captou a mensagem. Os caminhões com asfalto para fazer tapa-buraco, eles não suportam chuva. Explica de novo. Isso é bom explicar, porque tem muita gente que fala, eles não trabalham, caiu uma chuvinha, eles não trabalham. Explica para o pessoal por que é que o asfalto não pode pegar água quando está em cima do caminhão. Na verdade, B, o tipo de asfalto que a gente faz o tapa-buraco aqui em Campo Grande, que é o que tem de melhor, é uma massa que chama CBUQ, que é concreto betuminoso usinado a quente. Certo. Esse produto, essa massa ela é rodada em usina, em alta temperatura, e ela sai da usina em alta temperatura. Quantos graus? Ela sai na casa de 200 graus. 200 graus. E ela não pode ser aplicada abaixo de 110 graus. Então, quando ela perde totalmente a temperatura, ela vira um concreto. O nome já fala concreto betuminoso. Só que um concreto, no lugar de ser feito com cimento, é feito com asfalto. Então, essa massa ela tem que ser aplicada. Você pôs ela no caminhão, você tem que jogar ela no chão. Ela não pode você ficar um dia, 2 dias com ela armazenada no período de chuva. Então muitas vezes acontece de você começar o serviço do tapa-buraco e aí vem uma chuva e aí você tem que continuar o seu serviço, porque senão você vai perder essa massa. Então e ao mesmo tempo, quando você tem uma situação como essa que está acontecendo em Campo Grande, que você tem, às vezes o dia amanhece um tempo bom, mas você tem uma previsão de chuva, você não pega um grande volume de massa, porque a usina também ela só roda de manhã. Sim. Essa usina ela não fica o dia todo funcionando, ela funciona, carrega o que tem que carregar de caminhão e encerra o dia da usina. Então as empresas também e a nossa fiscalização tem uma preocupação. Então você acaba nesse período de instabilidade trabalhando com um volume mais reduzido de massa. E isso realmente é uma dificuldade, né? Às vezes acontece de um ouvinte seu, já aconteceu aqui com você, acontece com a gente, manda, a prefeitura está fazendo tapa-buraco na chuva, ou logo depois da chuva, os buracos estão cheios d'água. É por conta desse tipo de material que já está carregado no caminhão, já foi autorizado carregar, então é um produto que a prefeitura tem que pagar de qualquer maneira, então a gente acaba aproveitando. E até em função dessa situação, B, que por conta de como está o tapa-buraco na cidade hoje e os buracos, a gente está determinando para nossas equipes, nós vamos entrar muito forte fazendo um serviço com bica corrida,
É importante a gente explicar. Bica corrida é o tipo de base que a gente usa para fazer pavimentação aqui em Campo Grande, que é um material que sai da pedreira, que é a mistura entre pedra 1, pedrisco, pó de pedra, que é um material de base. É um coquetel de pedra. É um coquetel de pedra. E ele dá estabilidade. Então nós vamos fazer uma programação forte de tampar os buracos com esse material primeiro, por 2 motivos. Primeiro, porque com a chuva a gente não perde esse material. Ele dá um conforto para o nosso usuário. Nossos buracos realmente estão muito complicados, está muito perigoso. Muitos buracos aí cortando o pneu, colocando em risco as pessoas. A gente consegue avançar uma produção bem maior e a gente não corre o risco de perder. Então hoje, por exemplo, mesmo com esse tempo, eu estou com todas as equipes na rua fazendo esse serviço de bico. Então hoje, por exemplo, nós temos na região do Prosa a Vila Manuel da Costa Lima, no Segredo nós vamos para Nova Lima, no Anhanduzinho, no Ipiranga, no Ibiruçu, na Popular, no Bandeiras, Vilas Boas e Vila Ieda, e assim nós vamos seguir essa programação a semana toda. Mas é muito complicado trabalhar com obra de engenharia, seja ela qual for, vivendo uma situação como nós estamos vivendo aqui em Campo Grande, né, Bê? Ô Marcelo, Campo Grande está muito espalhada, muitas vezes, numa região está chovendo e na outra não. Mas agora, de uns tempos para cá, Bê, isso aí já acabou, sabe? Isso meio que uniformizou, né? O que acontece é que às vezes você tem chuva de manhã numa região, à tarde no outro, mas as chuvas têm sido de uma forma geral, sabe? Por exemplo, aquela chuva de quinta-feira, ela acabou pegando a cidade toda. Então, a gente não está tendo, assim, condições de trabalho realmente. E muitas vezes a gente faz um serviço, e aí a gente vai lá e a gente acaba perdendo esse serviço, né? Certo. Porque a chuva vem e compromete tudo aquilo que nós estamos fazendo. Né? Aí, ó, estão mostrando nosso monitoramento, né? Nosso monitoramento aí, ó, de imagem, já está chovendo de novo. Chovendo de novo. E faz parte, né, Bem? Então, qual que é a preocupação da prefeitura? Por que a gente vai fazer esse trabalho forte de bica corrida essa semana? A gente vai realmente potencializar esse serviço. Vamos pedir para as empresas trabalhar direto, vai ter feriado aí, mas nós vamos pedir para as empresas trabalhar direto com esse serviço, porque esse é um material que as empresas podem estocar nos seus pátios. Então, independente de se a usina vai estar rodando ou não vai estar rodando, as empresas podem estocar e elas podem trabalhar. Nós vamos pôr o nosso pessoal à disposição para que a gente possa trabalhar. E a intenção nossa, o planejamento nosso hoje dentro de Campo Grande é minimizar e colocar o menos em risco possível as pessoas, né? Então a gente está muito preocupado com o ir e vir das pessoas e com a segurança das pessoas. E num segundo momento nós vamos preocupar em restabelecer a normalidade, um serviço mais criterioso e etc, etc. Ô Marcelo, o pessoal sempre diz que quando os buracos estão no insuportável, começa a aparecer buraco na Afonso Pena, nas avenidas de grande movimento. Na Hiroshima tem um buraco lá que era um buraquinho, depois virou um buraco, agora já é um buracão. Quanto tempo você acha que, vamos supor, se nós tivermos uma estiagem aí de uns 20 dias, quanto tempo vai demorar para pôr a cidade em pé? Olha, B, quando você faz essa pergunta, pôr a cidade em pé, a gente está considerando as vias principais, as artérias mais importantes, onde dá um maior fluxo de trânsito, né? A gente tem capacidade de trabalhar forte, B. Tanto é que aquela primeira semana que nós começamos a operação Tapa Buraco, e nós tivemos ali alguns dias bons de trabalho, já deu uma resposta positiva, né? Então eu acredito que com 30 a 60 dias a gente consiga restabelecer a normalidade na nossa cidade. E aí justamente dentro desse planejamento de ir avançando nessas vias expressas, nessas vias de maior movimento, né? Então, com 30 dias de bom tempo que a gente possa trabalhar, eu tenho certeza que a gente vai ver uma outra situação já dentro da cidade, né? Agora, se você perguntar para mim, Marcelo, quanto tempo nós levamos para zerar a quantidade de buracos que nós temos na cidade, eu vou te dizer, nós vamos uns 4 a 5 meses. Né? Misericórdia. Ô Marcelo, você que é engenheiro
especializado em pavimentação, por exemplo, e foi nosso secretário de obras do governo. Me reclamaram, aliás, pecuaristas ontem me reclamaram, a MS 080 está impraticável andar nela. A gente tem que andar pelo acostamento porque ela está feia. Você acha que o governo do estado também está passando pelo mesmo problema que nós estamos passando em Campo Grande hoje por causa da chuva? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Isso aí é essa questão da... O asfalto, ele, em regra, Campo Grande ainda tem um terceiro ingrediente que é complicado, que é um pavimento extremamente envelhecido. Né? Mas dentro de uma situação normal, o pavimento ele tem duas coisas que agridem muito ele. Ele tem dois inimigos muito fortes. É a carga e a água. Certo. Então, por exemplo, às vezes eu vejo as pessoas comentando, mas na Europa, nos Estados Unidos, vamos aqui nos nossos amigos, nosso país vizinho, no Paraguai, na Argentina, no Chile, o asfalto é uma beleza. É lógico que é uma beleza. Não tem chuva e não tem carga. O único lugar do mundo que eu conheço que nós temos bitrem e treminhão é aqui. No Paraguai não entra, na Argentina não entra e no Chile não entra. Não tem mais trem, né? E não tem chuva, né? Então, os dois inimigos do asfalto ali, eles estão protegidos. Nós aqui não. Nós aqui, nossas estradas ou as nossas ruas, falando das nossas estradas, porque eu conheço bem essa história, é o tempo todo de chuva e carga. Chuva e carga, chuva e carga. Então, eu não tenho dúvida. O Estado tem um secretário altamente competente. Conheço o secretário do Estado, uma pessoa da mais alta qualidade técnica, né? Mas eu tenho absoluta certeza que o Estado está vivendo as mesmas dificuldades que nós estamos vivendo. Talvez não de uma forma uniforme como a gente, mas que tem situações específicas que o Estado está sofrendo muito, com certeza está. Marcelo, Estrada Parque você conhece bem. Estrada Parque. Conheço bem e me emociono toda vez que falo dela, né? Acabaram com a estrada, tirando eucalipto, cargas pesadíssimas, caminhão acima da tonelagem permitida. Por que não se põe balança para pesar? Eu enfrentei esse assunto quando eu fui secretário de obras, mas hoje eu já estou com tanto problema em Campo Grande que eu prefiro não dar minha opinião em relação ao Estado, deixa eu fora dessa discussão. Agora, ali é um exemplo, ali é uma estrada que ela foi feita dentro de uma concepção, né? É uma estrada belíssima. Quando eu falo que eu me emociono com aquela estrada é porque eu comecei ela, foi a primeira obra de engenharia que eu fiz como engenheiro formado, e dando início nela em 1993, né? Final de 93, começo de 94, ela foi paralisada em final de 94, no final do governo do Dr. Pedro Pedrocian, e eu retomei ela como secretário de Estado, né? E terminamos ela, e ficou realmente uma estrada que é maravilhosa, né? Mas ela não tem a concepção de suportar um tráfego como esse que você está dizendo, principalmente dentro desse transporte você tiver o excesso de carga, né, Porque esse é outro problema. As carretas, tanto a bitrem como o treminhão, que são as de 7 eixos, de 9 eixos, elas têm uma tara, que é a capacidade máxima permitida por cada eixo no caminhão. Se ela tiver com excesso de peso, aí eu não posso afirmar isso, mas se tiver, ainda o problema é mais grave ainda, porque aí além da quantidade de caminhão, você tem o excesso do peso de cada caminhão, aí é para arrebentar de vez. Verdade. É o que acontece ali de Água Clara para Três Lagoas também, né? Não para arrumada aquela estrada lá. É muito difícil. Olha, nós damos um exemplo. A gente tem visto balança do DENIT aqui no Brasil constantemente. Mas você ter aí, sei lá quantas carretas tem, alguns falam em 1.000, outros falam em 800, carreta puxando minério de ferro o tempo todo em cima de uma estrada, como essa que nós temos aí de Corumbá para Campo Grande, é muito difícil dar manutenção. Não é fácil, não. Ô Marcelo, voltando ao caso de Campo Grande, a impressão que se dá quando a gente conversa com as pessoas é o seguinte: a prefeita, quando candidata,
Ela arrumou a cidade assim, da noite para o dia. Virou prefeita, foi eleita e a cidade se desarrumou novamente. É porque na época havia uma seca e facilitava trabalhar? Ou é porque talvez era campanha política? Não, na verdade, eu tenho tranquilidade de falar sobre essa... Sim, você tem porque eu participei de toda ela, né? Então, quando eu cheguei na prefeitura e passamos o período de chuva ano passado, nós enfrentamos as mesmas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje. Né? Tanto é que se você voltar lá atrás, no mês de março, que era o final do período de chuva, as perspectivas eleitorais da atual prefeita eram muito pequenas, porque de como estava a cidade. Né? Nós fizemos um planejamento, trabalhamos um planejamento, e esse planejamento mudou a cidade e deu o resultado que deu eleitoralmente para ela. Esse mesmo planejamento, nós estamos com ele na nossa pauta. O planejamento do que fazer em Campo Grande está pronto. Aquilo que foi possível ser feito foi continuado. Então, por exemplo, tem algumas pessoas, principalmente quando o debate eleitoral continua, porque essa é que é a grande verdade, né, B? A eleição acabou, mas o debate eleitoral continuou, né? Parece que tentando forçar aí um terceiro turno, mas eu não quero entrar nessa seara, né? Não vai. Aquilo que estava ao nosso alcance nós fizemos. Então, por exemplo, hoje, eu vi algumas pessoas, as obras em Campo Grande paralisaram. Mentira! As obras em Campo Grande estão paradas por conta da chuva. Todas as obras nossas que nós soltamos o ano passado, que nós licitamos o ano passado, estão com recurso em conta, B. De todo o nosso programa de obra, nós temos uma obra que nós estamos com problema financeiro, que é o Ramstedt A, que nós estamos trabalhando forte em Brasília para que a gente possa liberar recursos, porque essa obra é daquelas emendas RP9 que deu aquela confusão no final do ano. O restante, todas as obras estão com recurso e todas as obras estão contratadas, correto? Então não tem esse negócio, parou. Não parou nada, parou por conta da chuva. O nosso planejamento de zeladoria e de manutenção, ele está pronto. Agora, qual que é o grande problema? Nós estamos chegando no final do 4º mês do ano e nós não conseguimos trabalhar até agora. Então, 1/3 do ano está se passando e nós não conseguimos trabalhar. Então, isso não tem nada a ver com a agenda eleitoral ou que o ano passado foi feito um fake news da cidade para poder ganhar a eleição. O que nós precisamos realmente é que o tempo colabore, que a gente tenha o tempo necessário para pôr o nosso planejamento e voltar à normalidade da nossa cidade, que eu tenho certeza que a gente retoma isso com muita tranquilidade. Marcelo, Ernesto Geisel, ali próximo ao Hospital Alfredo Abrão, qual é o prazo que pode se estipular para refazer aquela obra? Ali houve um descolamento de 2 placas de concreto, né, B? E ali nós temos que levantar a placa de concreto e fixar ela novamente. Então, quer dizer que a placa já existe? A placa existe, ela tombou, né? Então a gente vai aproveitar ela. Pelo menos essa a priori é essa a intenção. Né? Aí a gente precisa fazer os trilhos, fazer o material. Nós temos que fazer um material para que a gente possa travar ela, a gente possa fixar ela com segurança. E não dá para a gente começar a levantar ela sem a gente estar com todo esse material à disposição. Então a nossa programação é que a gente, na próxima semana, a gente consiga entrar lá fazendo uma intervenção. Nós já estamos providenciando os trilhos, providenciando o material necessário, mas eu acredito que da próxima semana para outra a gente consiga entrar. Agora, enquanto nós não tivermos o material necessário disponível, não adianta a gente mexer lá que a gente não vai conseguir entrar e resolver o problema. Marcelo, eu sei que você é um homem focado. Você perde o sono nas madrugadas pensando... Você sabe pensando em Campo Grande. Você sabe que eu vou te dizer, é lógico que a gente sente, né? Eu tô com uma gripe faz 30 dias. Principalmente quando chove, né? Tô tomando antibiótico, tô passando final de semana de molho, nem um vinhozinho a gente tá tomando. Sabe com o que eu melhorei?
anis estrelado. Compra lá então vou comprar, no Mercadão e toma. É chá de anis estrelado e manda o pau. Eu já tomei tudo com o Tetê, vou comprar isso aí. Mas assim, em termos de sono até que eu durmo bem, sabe? Onde a gente deita com a consciência tranquila de que a gente fez durante o dia tudo que era possível, né? O que a gente tem tido é realmente um estresse muito grande. Nós temos uma equipe muito comprometida. A equipe da prefeitura é uma equipe que tem muita responsabilidade com o serviço público, e quando a gente não consegue entregar aquilo que a gente tem em mente de entregar, é óbvio que isso gera um incômodo na gente. Mas em relação ao sono, em via de regra, eu costumo dormir bem. Marcelo, Oliveira 2. Oliveira 2. Oliveira, nós estamos lá, terminando uma pavimentação, né? Estamos fazendo um restante de calçada lá, e num curto espaço de tempo vamos entregar o que já foi contratado, né? Qual que é o grande problema, B? Ficou ainda uma etapa lá do Oliveira, né? E aí é o grande problema da pavimentação. Quando você tem bairros que você não consegue recursos para fazer tudo de uma vez, conforme você vai atendendo, você vai agradando aquele que foi atendido e desagradando aquele que não foi atendido, né? Mas infelizmente Campo Grande não tem como ser diferente, né? Diante a quantidade absurda que nós temos de asfalto para fazer na cidade, nós temos que ir levando essa agenda. Então existe inclusive o Oliveira dentro daquele programa que nós estamos na Caixa Econômica dos 542 milhões, nós estamos ali com ele para que a gente possa concluir definitivamente todo o Oliveira. Marcelo, eu quero agradecer a sua vinda aqui, porque a gente coloca a conversa em dia, a cidade se acalma, porque você goza de uma credibilidade junto ao campograndense, da sua competência e do seu foco de resolver problemas. Quero deixá-lo à vontade para você conversar com os nossos ouvintes, mandar o seu recado final. Não, o meu recado é exatamente nesse sentido, B. Primeiro agradecer as suas palavras, aqui é um lugar que eu me sinto muito à vontade, e é importante realmente, a gente tem feito questão de ir em toda quanto é entrevista que a gente tem sido convidado, porque realmente quando a gente, como secretário de obras, que depois da prefeita na parte técnica é a pessoa que dá a palavra final, quando a gente passa para as pessoas o que está acontecendo, a gente percebe que existe realmente uma compreensão e uma calmaria, né? É óbvio que um momento como esse que nós estamos vivendo cria uma estabilidade na cidade, isso é natural. Sim. Mas o que a gente pode prometer para o campograndense é que nós estamos atentos, nós estamos 24 horas por dia à disposição de resolver os problemas e estamos tentando controlar a situação da melhor maneira possível e dentro daquilo que é possível, né? Sempre preocupado com 2 pontos, B. Numa situação como nós estamos vivendo hoje, nós temos 2 pontos de preocupação: a segurança das pessoas e o ir e vir das pessoas. Isso eu estou falando em relação a obras, né, a serviços. Esses 2 são as nossas 2 preocupações. Estamos agindo dentro do que tem que agir, né? Sábado, por exemplo, nós tivemos uma situação lá na Chácara dos Poderes, que houve uma intervenção de um particular com uma cerca lá, fechando uma rua que na opinião dele não é rua, é área particular, mas a opinião da prefeitura é rua, porque faz muitos anos isso causou um problema, causou um estrago lá no Chácara dos Poderes. Eu tive lá na sexta-feira visitando o estrago e no sábado de manhã nós estávamos lá tirando a cerca. E usamos do que realmente o poder público tem para poder resolver, e tiramos. Aí eu falei com o proprietário, num primeiro momento foi uma conversa um pouco tensa, depois eu disse que eu não ia recuar, aí ele entendeu. Hoje à tarde nós vamos fazer uma reunião lá na SEMADES, junto com o secretário da SEMADES, já está marcado para ver quem tem o direito e quem não tem, mas a gente tem que também, né, B, mesmo num momento de dificuldade como esse, exercer o Estado Democrático de Direito no nosso município. O Estado Democrático de Direito diz o seguinte: todos têm os seus direitos, mas também todos têm as suas obrigações. E nós não vamos aceitar, enquanto município, que em função de uma situação difícil como nós estamos vivendo, algum particular entenda que ele pode chegar e bagunçar o coreto em cima daquilo que é compromisso público. Eu quero agradecer e me colocar sempre à disposição de vocês.
Obrigado, Marcelo.